Olá, meus queridos alunos e alunas do nono ano. Estava com saudades de vocês e hoje estou retomando a aula de ensino religioso. Gostaria que prestassem bastante atenção na aula de hoje, né? Iremos retomar com bastante carinho essa aula, matar um pouco a saudade de vocês e falar, né, do PET 3, a semana 3, né? Espero que vocês já tenham concluído a atividade da semana 1 e 2. Caso não tenham concluído, estou à disposição de vocês, podem me chamar para estar ajudando a sanar dúvidas e a amenizar, né, às vezes, a angústia de alguns frente a algumas questões. Podem ficar à vontade para me chamar. Então, hoje nessa aula nós iremos falar de um tema que eu gosto muito, que é os direitos universais do ser humano frente ao seu comportamento religioso, frente às religiões. Não é isso? Ou seja, nós iremos falar sobre o quê? Sobre a pluralidade religiosa. A partir daí, nós podemos estar entendendo que essa pluralidade religiosa, ela nos mostra que nós não vivemos só diante de uma sociedade onde possui várias coisas diferentes, não é isso? A gente pode estar entendendo um pouco dessa pluralidade citando alguns exemplos bem comuns no nosso meio, né? Nas nossas diferenças. Por exemplo, a questão cultural, a questão de comportamento, a questão de vestimentas, né? Da maneira como vestimos, né? A maneira como alimentamos, a maneira como lidamos com as pessoas da nossa casa. Cada um tem o seu modo diferente, né? De vestir, de agir, de falar, né? De comportar. Existem pessoas, né, que têm a cultura por exemplo, é uma cultura religiosa, inclusive, de estar ao amanhecer, pedir a benção, né, para sua mãe, para o seu pai. E ao dormir também, né, quando acorda e quando vai dormir, tá fazendo esse costume, esse hábito, né? Então, assim, e existem pessoas que já não têm esse hábito. Ou seja, existem diferenças culturais. E assim como existem diferenças culturais, nesse sentido que eu estou dizendo, existem também as diferentes religiões, que quer dizer o quê? Que como elas são diferentes, existem várias, não é isso? Elas diferem umas das outras e a partir daí a gente percebe que existe o quê? Uma pluralidade religiosa. E aí você pode estar tentando entender da seguinte forma: se existe essa pluralidade religiosa, como que eu vou estar vendo o outro nessa perspectiva? Como que eu vou estar entendendo o outro, né, nessa perspectiva, para eu estar respeitando? É uma tarefa difícil para o ser humano, porque ele entende e vive a partir da sua concepção de vida, né? A partir da sua cultura, a partir daquilo que ele aprendeu desde pequenininho, não é isso? Ou seja, a mãe, né, o pai, a família, ensina, né, o seu filho a partir daquilo que ele também viveu, a partir daquilo que ele também aprendeu. Ele ensina aquilo que ele considera que é o ideal para a sua vida, né? Para o seu comportamento, para o comportamento do seu filho. Então, se eu aprendi, por exemplo, citando aí o que eu disse, né, que eu tenho que pedir a bênção para minha mãe ou para o meu pai ao levantar e ao dormir, isso é um sinal de respeito que está também me trazendo benefícios religiosos, porque que eu estou sendo que abençoado, né? Pela minha mãe, pelo meu pai. Então, tem pessoas que já não têm essa prática, que às vezes vê aquilo, essa forma, né, essa maneira, como uma forma talvez inadequada, talvez desnecessária, não é isso? E aí ele percebe assim,
Mas, e aí o outro, às vezes, ele se sente um pouco inibido diante desse comportamento, não é isso? De fazer isso frente àquele que não tem esse mesmo comportamento, porque mas aí ele fala, mas eu aprendi dessa forma e de repente eu vou ter que largar isso porque a outra pessoa que convive comigo não tem esse mesmo comportamento que eu. Então, assim, é uma tarefa difícil para as pessoas, né, para o ser humano estar respeitando, tá entendendo e aceitando, independente, né, sem forçar, sem querer, tá induzindo o outro a fazer parte daquela mesma cultura religiosa, daquela mesma religião, daquela mesma prática religiosa. Você simplesmente precisa respeitar, ainda que seja uma tarefa difícil. Mas como que eu posso fazer isso? Eu já disse para vocês e vou repetir, é através do conhecimento, né? É através da sua visão que você vai ter, vai conhecer, vai passar a entender, né, que nós vivemos em uma sociedade plural. Que significa o quê? Que significa que existem várias formas de viver, né? Como eu disse, várias formas de cultura e de religião, várias formas de perceber o mundo, de ver o mundo diferente. Eu vejo o mundo de uma maneira, o meu colega, né, vê de outra maneira. Então, existem várias formas de amar, né? Várias formas de constituir família, né? Na nossa própria família, como eu disse, colega, mas na nossa própria família, nós temos, né, gostos diferentes, opiniões diferentes, né? Grupos de amigos também, temos nos grupos de amigos nós podemos perceber músicas diferentes, né? Valores diferentes, né? De repente, como eu disse, esse valor que eu citei como exemplo, ele é para um que não é o mesmo para outra pessoa, né? Os saberes diferentes. E isso deve ser respeitado, né? A partir do conhecimento, lembrando sempre. E esse respeito, como eu disse, ele não é uma tarefa fácil. Você precisa ter o quê? Determinação para conhecer e respeitar sem levar para a sua forma de vida, sua forma religiosa. Porque você tem que entender que a sua forma é subjetiva, né? Está dentro de você a sua forma de acreditar, de sua crença e do seu dogma religioso. Você vai simplesmente respeitar sem agregar aquela forma religiosa para você, não é isso? Então, você pode estar colocando, através do diálogo, né? Através do diálogo interreligioso, você pode estar colocando essas pessoas, né? Esse grupo de amigos, as pessoas como você vive na sociedade, como suas irmãs, como irmãs e não como inimigas, não é isso? Porque podemos estar vendo que temos esses valores diferentes, mas não significa que aquela pessoa é superior a mim ou que eu seja superior àquela pessoa simplesmente porque eu penso diferente dela, simplesmente porque eu acho que o meu jeito vai estar sobrepondo aquele jeito que aquela pessoa pensa, né? Do jeito melhor que a outra pessoa, né? E como eu disse, sem perder a sua identidade religiosa, né? Como eu disse antes, sem levar, você pode conhecer, respeitar, né? Agir de uma forma harmoniosa na sociedade, no meio em que você vive, sem levar, né? Sem perder sua identidade, que significa sem falar assim, professora, mas se eu estar concordando com isso, significa que eu vou pensar a partir desse momento da mesma forma que ele. Não é isso. Você vai estar respeitando a partir do seu conhecimento, mas você vai estar o quê? Vivendo da mesma forma, da forma que você pensa, da forma que você acredita. Correto? Você vai estar apenas conhecendo e respeitando, mas ele com a sua identidade religiosa e você com a sua, né? É uma coisa interessante porque um momento em que você vai perceber e conhecer uma diversidade de crer, né? De pensar, de ver o mundo
numa perspectiva religiosa diferente. Mas isso só surge a partir de um diálogo, né? A partir de um conhecimento, né? O diálogo vai levar o quê? Vai levar ao conhecimento. Não é isso? Então é isso que eu quis dizer para vocês hoje. Eu espero ter contribuído, né, para estar levando um pouco do conhecimento para vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco e eu também quero aprender com vocês a partir das suas dúvidas. Portanto, suas dúvidas de repente, né, são para mim uma forma de aprendizagem também. Podem estar me perguntando, tá? Que se eu não souber responder, eu vou estar buscando uma forma de aprender também, por isso que estou dizendo, e tá respondendo vocês, tá conseguindo, né, refletir junto sobre esse conteúdo, tudo bem? Boa tarde, né? Eu espero que tenham resolvido todas as atividades da semana 1 e 2, tá bom? Obrigada!